Boa noite. Bom, hoje resolvi fazer uma live aqui, né? Convidando uma amiga minha, psiquiatra, doutora Jéssica Martani, né? Bom, são 8h30 em ponto. Vou ver se ela já entrou. Boa noite para todo mundo. Jéssica, eu já vou te chamar aqui para a live, tá? Sheila, tudo bem? Bom, gente, vocês vão chegando, eu já vou chamar a Jéssica aqui, tá? Já. Boa noite, Kátia. Tá. Deu certo? Acho que sim. Eu tô paralisada. Só eu que tô me vendo paralisada só. Acho que isso é Ah, normal? ai, pode acontecer. Mas eu vou fechar um pouco você, eu Tá, vou, e aí eu vou te chamar de novo. Mas vira a câmera beleza. pra você, acho que você mudou a câmera aí. Tá bom. Aí. Você ficou normal ainda? Não tô aparecendo. Parece que eu tô paralisada. Tá, eu vou fechar você e já retorno aí, peraí. Às vezes acontece. Oi, boa noite, Rita. Tudo bem? Então, eu vou chamar de novo a Jéssica, porque às vezes acontece isso. Da gente não se ver falando, fica travada. Eita, meu cachorro. Oi, Olá, espera um e aí, pouquinho. tá conseguindo se ver por aí? Não, eu tô paralisada. Não sei por quê. Também tá travada. Oi, É, Dan. O só pessoal pra tá que ele chegando possa aqui da ver. noite. Olá. Internet, viu? Mas. Será que é internet? Ó, meu Mas cachorro eu tô late. parada aí pra vocês, ou eu tô me movendo. Não, você tá parada pra mim, eu não sei para as outras pessoas. Ah, Bom, entendi. também a gente começou agora, a gente vai esperando o pessoal chegar É, e vamos aí a ajustando, gente vai ficando né? arrumado. Beleza. Vou fechar você de novo e já te coloco novamente, tá? Peraí. Beleza. Bom, problemas técnicos na internet, sabe como é que é, né, gente? Ainda mais que a net fica complicada, dependendo do horário. Então, né, Dan? Tava parada, né? Tava como rodando aí, né, a imagem da Jéssica. Eu vou chamar de novo. Obrigada pelo feedback. Ela me chamou aqui. Vamos lá. Vai dar certo. Daqui a pouquinho ela deve aparecer aí. Bom, só vou pedir só um pouquinho da paciência de vocês, tá? Pra gente começar a falar. É, Bom, mas e aí, como vocês estão? Quem puder, eu chamei a Jéssica. Agora tá bem legal aqui. Tá legal aí? Olha só lá! Bom, eu não me vejo de jeito nenhum, mas tudo bem. Vamos. Ó, pra gente acho que tá ótima a imagem. O pessoal vai mandando aí, vai falando se tá boa. Pô, Mas eu consigo te ver normal. Já aconteceu isso comigo numa live. Eu entrar e eu ficar parada. Mas aí. Ui, mas tá bom. bom, Quem sabe depois ele decide ainda dar uma organizada. Vamos lá. é, bom, também falta. Assim, vamos também dar mais um minutinho. Eu vou me apresentar aqui, né? Que aí dá tempo da pessoa ir chegando, que às vezes as pessoas vão lembrando de entrar agora, né? Sim, com Bom, certeza.
Quem tá no meu canal já sabe, né, quem eu sou, mas tem gente do canal da Jéssica, né? Então, meu nome é Scarlett, eu sou fisioterapeuta, trabalho com Pilates também, sou instrutora de Pilates. E, bom, a gente está aí nessa época bem complicada, né? Que não tem como sair de casa, toda a nossa rotina mudou, né? Tanto para todas as áreas, né? Acho que mesmo quem ainda está saindo na rua para trabalhar, vai estar com a rotina bem conturbada. E muitas pessoas, eu acredito também, que devem estar sentindo falta de praticar uma atividade física, ou tá querendo se adequar muito a essas modernidades, né, de agora, que fazer online não é muito fácil, né? Terapia a gente também faz online, né? Consulta, né, Jéssica? Mas é Tudo. isso. A gente sabe que a atividade física ela está sendo muito indicada, já não é de hoje, né? Pra, pelos próprios médicos, como um tratamento também, né? A Jéssica que é médica, né? Como um tratamento para depressão, né? Que é o tema de hoje, né? Eu quis linkar a questão do Pilates com a depressão, porque é muito comum, né? Uma doença, né, do século, né? E aí, eu como profissional também da área da saúde, trabalho com Pilates, recebo muitas pessoas com depressão também. E assim, eu gostaria, né, eu chamei a Jéssica, que ela é minha amigona, ela é médica, né, psiquiatra, falasse um pouquinho mais sobre a depressão pra gente. E vamos conversar uma boa, né? Não vai ser nada muito técnico, mas também Relax. para a gente poder também desabafar um pouquinho. Quem quiser, tiver algumas perguntas para fazer, quiser mandar, mais pro finalzinho da live a gente conversa, tá? E oi, Fábio. O pessoal falando, dando oi aí. Boa noite para Legal. todo mundo que vai entrando. Eu vou dar minha palavra agora para Jéssica, né? Ela vai falar agora com a gente. Oi, pessoal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, sou médica, sou especialista em saúde mental e comportamento, né? Então, eu trabalho aí na área da psiquiatria e a minha especialidade realmente é depressão, ansiedade, né? Que a gente acha aí que é realmente o mal do século, né? Então, poxa, quem nunca se sentiu mais para baixo, quem nunca se sentiu ansioso, né? Com todas essas alterações que está tendo, essa questão da gente ficar enclausurado, né? Então, realmente, a gente percebe um aumento, né, dessas questões na sociedade e o quanto é importante a gente falar sobre isso, né? Muitas pessoas não falam, a gente acaba deixando, né? Eu sempre falo que a doença mental ela é muito traiçoeira com a gente, né? Ela vai consumindo a gente. E a gente fala, não, é só uma fase. Ah, não, tá tudo bem, né? E quando a gente vai ver, a gente tá no chão, né? A gente está com problemas de relacionamento, porque isso afeta a nossa família, problema de produtividade, a memória, a atenção, né? E eu vejo muito, né? É uma coisa muito comum nos meus pacientes, eles só buscam ajuda quando eles estão realmente no chão. Né? Então, acho que tem essa questão do preconceito. Então, assim, é muito legal a gente fazer esse tipo de vídeo, né, para realmente as pessoas já irem observando, poxa, será que é uma tristeza normal? Será que é do momento, né? Porque realmente a gente está num momento mais sensível, então a gente fala bastante sobre as fases do enclausuramento, né? Então acho que vale a pena a gente começar até a diferenciar o que que é normal e o que está a mais, né? E assim, eu estava vendo uma pergunta até que me fizeram, eu acho que é legal a gente começar com isso, né? A pergunta era sobre, mais ou menos, que eu tô lembrando aqui, era mais ou menos assim, doutora, eu me sinto muito cansado, né? Como é que eu vou saber se isso é uma depressão ou se isso é só um cansaço mesmo, né? Bom, a Uhum. depressão, né? Quais são os principais sintomas, né? Que ela tem? Qual que é a definição que a gente tem? Na verdade, né? A gente fala que são sintomas, né? Por mais de 2 semanas de realmente perda dos prazeres, né? Então tudo que a gente gosta passa a não ter graça nenhuma, né? A vida passa a ficar preto e branco, né? Parece que as coisas não têm cor, né? Poxa, antes eu amava viajar, por exemplo, eu amava tal comida, agora eu não gosto de mais nada, né? Então, o principal sintoma é a perda dos prazeres, né? A perda dos prazeres, a perda das vontades, né?
Aí é muito comum vir com alteração de sono, né, para menos ou para mais, geralmente é para menos, né, perda de libido, alterações de foco, alteração da concentração, né, memória, tudo isso vai sendo ativado aí com a depressão e a pessoa perde a disposição, a vontade de fazer as coisas, né, tudo fica muito mais pesado, né, então a gente, é muito importante vocês estarem se observando, né, até que ponto está aí essa tristeza, e até que ponto ela pode ser aí uma coisa que a gente precisa tratar, né? Sim, sim. É, tá caindo a minha conexão. Eu acho que, eu não sei, se o pessoal começar a perceber que tá muito ruim a live, vai avisando. Só tem o Edu falando. Não sei se é problema com a sua internet ou se é a gente mesmo. Mas se Eu tô tiver mais alguém com problema. Mas você vê os comentários, né, Jéssica? Tá conseguindo ver? Tô conseguindo ver sim. Tá. Não, tudo bem. Só para o pessoal também dar um feedback pra gente, qualquer coisa. Mas, Sim. enfim, concordo, né, com as coisas que você falou, né? São, assim, alteração do humor. Eu acho que é uma coisa que é importante, né, as pessoas prestarem atenção. Perceber, né, a questão da cognição, né? Os pensamentos, que tudo vai ficando mais difícil, né, para a pessoa, assim, acho que a vida não é fácil, né, para ninguém. Sempre vai ter o lado bom, vai ter o lado ruim, mas a gente tem que prestar atenção se a gente está reclamando muito, se o nosso problema está muito árduo, né? Tem que tentar o equilíbrio, assim, né, das Exato. coisas. A questão Obrigada até pelo feedback aí, pessoal. A questão Tá até bom, então. do pensamento negativo, né? As pessoas começam a ficar extremamente negativas, então tudo é muito mais cansativo, tudo é mais pesado, a vida é ruim, eu não tenho mais propósito, eu não sei por que que eu tô aqui nesse mundo, né? Então começam a ter esse tipo de pensamento, né? A depressão, ela pode ou não vir com pensamentos suicidas. Então, assim, não é só quem tem esse tipo de pensamento que deve procurar um médico, que deve se tratar, né? A gente tem que começar a perceber quando a gente tá mais esquisitão mesmo, ou tá dormindo muito. Tem pessoas que não percebem a depressão, né? Tem pessoas que só começam a perceber quando alguém fala, né? Ou o parceiro, ou a mãe, fala, filho, você tá estranho, né? Você só dorme. Então, ela vai pegando a gente devagarzinho mesmo. Então, não precisa realmente ter pensamentos suicidas para a gente falar que é uma depressão, né? Ela é uma coisa que você viu que não tá legal, que as coisas estão mais pesadas, a vida tá mais preto e branco, já vale a pena a gente ficar de olho mesmo. Procurar uma ajuda específica, né? É, então, eu acho que é a junção de, né, vai uma somatização mesmo, né? Com De, certeza. porque às vezes a pessoa também tem que tomar cuidado, né? Às vezes acha que é depressão, mas não é, é só uma fase, né? E como que a gente diagnostica isso, Jéssica? É uma pergunta minha mesmo, assim, né? Como eu posso saber que realmente eu tô com depressão? Realmente ah, é o médico, o psiquiatra, é o psicanalista, o psicólogo, né? Se você pudesse falar um pouquinho, porque eu acho que a gente fica um pouco perdido, né? Em qual profissional procurar, sabe? Tá certo. Bom, a gente percebe, né, quando é uma fase, realmente, isso é passageiro, né? Então, assim, tem algumas fases que, por exemplo, uma fase de luto, perda de alguém, né, a gente percebe que, né, pela teoria, tem um tempo de tristeza, isso é normal. Só que muitas vezes, a gente não vai pelo tempo, mas sim pela intensidade do sofrimento. Então, se a pessoa estiver sofrendo muito, não importa se é uma semana, eu sempre falo, a psiquiatria, ela não é matemática, né? Então, poxa, 2 semanas, né? Hoje em dia a gente tem muito essa coisa de especificar todas as doenças, e eu falo para os meus pacientes, não dá para especificar, né? Você não é uma depressão, você não é uma ansiedade, você é a Caroline, por exemplo, com suas questões, então é muito minucioso mesmo. Então, assim, independente disso, vai muito da pessoa, do seu sofrimento ou das questões da produtividade dela, do quanto isso está fazendo mal a ela, né? Insônia. Então, e aí a gente pede realmente para buscar uma ajuda, né? Não importa se é do psiquiatra ou do psicólogo, né? Porque ambas as especialidades elas vão saber manejar muito bem, né? Então, nós da medicina, né, a gente age em conjunto com a psicologia, porque nós
né? Somos seres extremamente complexos, né? E a gente precisa desse tratamento realmente em conjunto, né? Então, a procura do profissional pode ser os dois, né? Então, se for com psicólogo, ele também vai observar se é uma coisa que ele consegue manejar, né, através da psicanálise em si, ou se não, ou se ele precisa ir realmente para um médico também, para o adjunto aí de uma medicação, né? Sim. É legal você falar isso, porque, querendo ou não, é um tabu, né? Já é um tabu para as pessoas irem para o psicólogo. É um Em tabu. pleno 2021, 2020, ainda tem gente que tem muito preconceito com ir fazer terapia, fazer psicanálise, né? E Sim, então, passar no psiquiatra, meu Deus do céu, né? é verdade. Mas você Eu não sabe, tô louco para passar no psiquiatra, né? Não tem nada a ver, né? Eu acho que é, vai muito além, vai né? muito Vai além. muito além. O Isso, médico e o terapeuta, eles estão ali para te ajudar. Pode ser vários, várias situações. Você não precisa estar em estágio de loucura, né? Então, exatamente. Na verdade, né? assim, a gente como psiquiatra, a gente consegue muito entender o paciente, né? Por quê? Por que desse preconceito a gente pensa, né? Mas, nossa, por que isso? Na verdade, né, tudo é muito baseado em história mesmo, né? A gente vê o quanto a história da psiquiatria, nós temos um passado muito cruel, né? Então, antigamente, quem era diferente era considerado louco e era enclausurado, né? Então, o passado da psiquiatria era muito isso, era, não, você é diferente, sai daqui, eu não quero você, né? Aí com o tempo começou a ter o que a gente chama de humanização na psiquiatria, né? De perceber que realmente as pessoas, elas sofrem, elas adoecem, né? E com o advento da medicação, né? A gente hoje em dia até tirou os leitos, então não tem muito mais leito de internação psiquiátrica, graças à revolução aí de algumas medicações, né? Então, hoje você não vê pessoal internado mais. Então, a gente percebe que realmente o tratamento, né, da psiquiatria, ele é bem delicado. Eu sempre explico para meus pacientes, né? Essa questão das medicações. Hoje em dia, a gente tem medicação muito boa, muito moderna, né? Que não mexe com sono, não mexe com a libido. Então, a gente vai, né, tateando devagarzinho com o paciente, né? Até Ela, tudo evolui, né? A medicina tudo evolui, evolui. a gente acompanha, por que não, né? E nem Quem sabe? sempre, né? Nem sempre os pacientes que vão no consultório, eu passo uma medicação, né? Porque assim, tem muito paciente também que quer, né, ser igual o coach e tal, né? Não tô falando mal dos coaches, não, mas assim, tipo, quer, né, aquele padrão, eu quero ser a menina da internet. E eles vêm querendo, não, eu quero um remédio, porque eu quero ficar mais ativo, eu vou perguntando, não, mas como é que é? Como é que você é? Né? Porque é normal ter preguiça, é normal ter cansaço em alguns dias. Então, tem algumas pessoas que eu falo, olha, o seu caso não é de medicação, você tá bem, né? Você tá bem, pode fazer uma, né? A psicanálise vai te ajudar bastante. Então, assim, não é todo caso que a gente indica, mas os casos que as pessoas estão sofrendo, hoje eu falo mesmo, hoje só sofre quem quer, né? Porque não precisa mais, né? Antigamente, né, quem tinha depressão, ansiedade, era chamado de tudo quanto é coisa, né? Ah, é vagabundo, ah. Hoje não, a gente sabe que é uma alteração química, né? Então, e tem tratamento, a gente não precisa sofrer mais. O tratamento, ele tem uma eficácia muito bacana e a gente trata porque é uma alteração química, né? Assim como qualquer outra, né, doença. Que bom, né? É legal a gente falar isso, porque muitas pessoas ainda não entendem muito o que é, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho também é, da importância, né, do quando que você consegue assim, aplicar, não, indicar a, a atividade física, né, para Uhum. um paciente. Oi, Lê. O pessoal Fala tá aí, adorando. tem muita gente querendo. Olha, eu sempre, a atividade física ela é extremamente importante. Por quê? Como é que é a gênese da doença, né? Como surgem as alterações da mente, né? Como é que surge uma ansiedade? Como é que surge uma depressão? A gente fala que é a junção
de dois fatores, né? Então, a gente tem o fator ambiental e o fator biológico. É como se fosse uma gripe, né? Na gripe, se você tem um corpo, né, que ele tem uma imunidade baixa e o meio ambiente, você tem um contato com o vírus da gripe, pronto, você ficou com a gripe, né? É a mesma coisa na saúde mental. Se você tem um corpo propício e um meio ambiente propício, você pode desenvolver, né? E como que isso funciona, né? Então, se a gente tem um corpo mais propício, o que que é formação do nosso corpo? Hormônios, genética, né? Neurotransmissores, sais minerais, vitaminas, os nossos ciclos hormonais, ciclos, né, de sono vigília, isso tudo é composição do corpo, né? E a gente tem a composição do meio ambiente, que seria o quê? Traço de personalidade, jeito de ver a vida, né? Porque a gente pode ver a nossa vida em preto e branco ou de colorido, né? Os nossos grandes dogmas, que às vezes não é nosso, da nossa mãe, é do nosso pai, a gente acha que aquilo é uma realidade absoluta, né? E a gente tem o nosso meio ambiente em si, né? Então, traumas passados, a gente tem o nosso meio ambiente se a gente se diverte, né? Se a gente cuida do corpo, né? Então, se a gente tem um meio ambiente ruim, né? Que a gente não se alimenta bem, que a gente não se diverte, oi Marília, que a gente não consegue realmente, né, ter um meio ambiente que ele seja protetor, né, e mais um corpo, né, no qual a gente tem alterações hormonais, tem uma genética propícia, a gente pode ter as doenças da mente, né? E aí, onde entra o exercício físico nisso, né? O exercício físico, ele entra porque ele é uma ferramenta que ele consegue mexer nas duas coisas. Ele mexe tanto no corpo e ele mexe tanto no meio ambiente, né? Então, como que ele mexe no corpo? Ele mexe no corpo através de fortalecimento muscular, a gente consegue aguentar mais as tensões do dia, né? Ele mexe no corpo através da organização do nosso ciclo circadiano. Então, quando a gente faz exercício, a gente consegue dormir melhor, por exemplo, né? Ele mexe na secreção de serotonina, dopamina, que é uma das principais teorias que a gente tem, né? Então, naquela parte do corpo, né? Então, pô, um corpo que tem menos serotonina, né? Ele acaba fazendo uma depressão, uma ansiedade, né? Então, o exercício físico ajuda a repor isso. Quando a gente se exercita, a gente come legal, né? E quando a gente come melhor, a gente também tem maior matéria-prima para produzir serotonina, dopamina, né? Então, Vai rendendo mais durante o dia, né? com certeza, com certeza. Então, o exercício... né? Exato, o exercício físico ele é muito bacana porque ele é completo, né? Então ele age na parte física e ele age também no meio ambiente, né? Como é que seria? Como é que ele age no meio ambiente? Eu sempre falo com meus pacientes, gente, a depressão, a ansiedade, ela é como se fosse um ciclo. Quanto mais você tá nele, mais você cai, né? Então assim, quanto mais no fundo do poço a gente está, se a gente está paradinho no poço, a gente vai afundando sozinho, né? Então, assim, para a gente sair dessa, não adianta, a gente tem que começar a fazer pequenos passos, né? Então, essa questão de você, poxa, acordar todo dia nos mesmos horários, fazer um exercício, né? O que que isso diz para você? Poxa, já acordei, né? Acordei, estou cuidando do meu corpo, né? Você ter uma rotina também de exercícios físicos, ela faz com que você comece a ter um maior controle da sua vida, né? Então você fala, poxa, olha que bacana, eu fiz, né? Ó, tô indo, né? Tô vencendo. Então, assim, começa a falar porque eu falo com os pacientes, gente, a gente tem que mostrar para o nosso corpo que quem manda nele é a gente e não é a nossa mente, né? Então, por mais, eu sei que é muito difícil, quem tem depressão não consegue fazer, né? Mas eu falo, vamos começar devagarzinho, 10 minutos, isso já vai ativar outras coisas, né? Já vai ativar, pô, me cuido, poxa, eu tenho disciplina, né? Porque assim, a gente não pode deixar essas coisas vencerem, né? Quanto mais, eu sempre falo que eu tô uma inércia, né? A gente até percebe, poxa, quanto mais a gente dorme, mais sono a gente tem. Quanto mais a gente come, mais fome a gente tem, né? Quanto menos a gente faz exercício, menos a gente tem vontade, né? Tem que se adaptar a criar a rotina mesmo, é importantíssima, né? A gente sai da rotina, que é um baque voltar, né? Exato. Ainda mais agora, né? Que a gente perdeu a rotina, a gente não sabe mais o que é rotina, né? E afeta todos nós, né? Assim,
para falar um pouquinho em relação ao Pilates, né? Ultimamente, na época que estávamos, né, em sala de aula mesmo, né, nos estúdios de Pilates, nas academias, muitos alunos com quadro de depressão aparecem, né? Tem as questões de as pessoas procurarem o Pilates pelos benefícios que vocês sabem que tem, né? Que a gente vem falando aqui, eu já vim falando em algumas lives também, melhora da postura, né? Tem a questão de melhorar o tônus muscular, flexibilidade, melhora do bem-estar, tudo isso a gente sempre fala, né? Mas muitos pacientes vêm, né, com quadro de depressão. E de fibromialgia, né? Um dia até quero fazer uma live falando sobre fibromialgia, que é uma doença complicada, né? E realmente a pessoa pode ter uma depressão, né? A maioria dos casos de pacientes com fibromialgia. E, assim, às vezes a pessoa nem sabe também que tem a depressão e entrou no plano, né? E aí depois você vai percebendo como fica importante para ela, né? Como é bom para ela estar ali. Porque eu acredito que qualquer atividade física vai ser boa para um quadro de depressão. Mas por que o Pilates? Eu acho que o Pilates, o método, ele te traz a vida, né? De alguma forma, o próprio criador dele tem um livro que chama O Retorno à Vida. Por quê? Porque você vai entender melhor como que o seu corpo funciona, de alguma forma. O Pilates ele traz muito a questão de voltar para dentro na consciência corporal, né? Então, para mim, assim, o corpo, você pode se curar com o movimento, né? O corpo em movimento vai te curar de alguma forma, né? Não necessariamente só da depressão, mas é até uma prevenção, vamos dizer assim, né? Sim. Se eu posso falar, né? Mas uma prevenção de uma depressão, às vezes você tá, né, começando a entrar, você às vezes nem sabe que tá, mas de você começar uma atividade física, você já fica bem, né? Isso todo mundo relata muito para mim, a maioria dos meus pacientes, alunos, né? Então, assim, o Pilates, como você vai ter que focar e concentrar corpo e a mente, pelo movimento você vai ganhando uma mente saudável, né? Então, assim, isso é muito legal. Então, a gente acompanha os alunos e percebe isso. E é um passo, assim, de cada vez, como um tratamento também com a terapia, né? Com a consulta com o psiquiatra e tal. Então, a gente percebe que devagar, devagar vai chegando, vai construindo. E o bem-estar que isso gera, né? Tem inúmeros, se eu for falar dos benefícios do Pilates, são inúmeros. Mas, enfocando, assim, pensando na depressão, a questão de você relaxar musculaturas tensas com os exercícios de flexibilidade, do alongamento. A pessoa na depressão, você até estava falando, né, de uns sintomas, mas ela perde muito a postura, né? Ela muda a expressão corporal. Então, ela mudou a expressão corporal, você vê aquela pessoa que já chega assim, às vezes não quer falar com ninguém, né? Chega meio acamada, às vezes quer falar para mim o que tem, fala baixinho, não quer se expor, né? Então, aí isso a gente já vai percebendo que a pessoa está num quadro, né? E nisso a gente vai, com os exercícios específicos que o Pilates já tem para melhorar a postura, melhora, né? Esse ombro caído, né? Aquela psicose que tá meio, a pessoa fica corcundinha, né? Então, a gente, com vários exercícios de abertura e fortalecimento nas posteriores, aí vai cabendo do profissional. Deixa eu até me arrumar aqui, me aprumar. Mas eu vou estar aqui falando, né? Eu tô olhando pra câmera, eu tô meio precisando de um óculos, na verdade. Eu quero que eu aqui, assim. Mas, enfim. E é isso, né? Então, tem vários fatores que o Pilates pode te ajudar numa depressão, num quadro desse. Né? Assim, vai ter que pensar em você de alguma forma, mas de uma forma leve, né? Com a condução ali do professor, né? Respeitando sempre o limite, né? Vai ter dia que a aula só vai dar para durar 30 minutos. Ok, tudo bem, você fez seus 30 minutos. Né? Às vezes a pessoa também não está bem, mas vai, assim, obrigada, mas depois ela até sai melhor. Eu acho que isso que é legal, né? E com o tempo a gente percebe a melhora do paciente, né? É um trabalho muito em conjunto. Com certeza.
E assim, Scarlett, isso que você me falou, né, é uma coisa assim, é lindo de ver, né? Porque realmente o corpo da gente não tem jeito, ele fala, né? Ele Fala. fala com a gente, é a gente que não sabe ouvi-lo, né? É a gente que demora muito para escutar ele, né? É, Então, realmente, a gente começa a ficar mais encurvado, fala baixo, aquela expressão, né? Então, assim, o corpo ele conversa muito com a gente. A gente nessa correria, né? Poxa, é trânsito, é isso, a gente não se ouve, né? E isso é que é o grande problema. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, poxa, por mais difícil que seja, e eu sei que é, né? Esse é um momento realmente para a gente parar, né? Olhar para a gente, começar a ressignificar a vida, né? Então, porque o corpo ele está conversando com a gente. A depressão, a ansiedade, ela vem aí realmente como um marco, né? Que é pra gente, ou alguma coisa aí tá em desequilíbrio. Você tá se sim, divertindo, você tá cuidando de você, você cuida do seu corpo, porque você mora dentro dessa casinha, né? né? Você que tá, ou você tá só trabalhando, você tá só estressado. Então, por mais difícil que seja, eu falo, gente, vamos agradecer esse momento, porque é um momento de reflexão, é um momento de olhar pra gente mesmo, né? Porque o corpo ele conversa muito com a gente, né? E E às vezes não muito. dá atenção para o que o corpo está falando, né? Olha aí o Uma doença, Fábio, tá estressado, entendeu? Tem que estar se ligando, né? Isso que você falou, desculpa até te interromper, não pode. eu achei muito legal, porque assim, o corpo ele fala mesmo com a gente. Então, cada pessoa, a gente tem algum sinal de que alguma coisa não tá legal. Tem gente que treme aqui, tem gente que começa a ter dor de cabeça toda hora, tem gente que não consegue mais dormir, né? Então, por que que é legal essa questão do Pilates, né? Eu sempre falo, faça algum exercício, né? Qualquer um que seja, né? Mas o Pilates é muito legal, a yoga é muito legal. Por quê? Porque a gente está parando e está conseguindo se escutar, né? Então, poxa, eu tô estressado, né? Vamos, como é que tá meu batimento cardíaco? Poxa, será que eu tô tenso ou não? Né? Então, o Pilates, ele acaba treinando isso, porque você tem que se concentrar, para você fazer um exercício, você tem que controlar a sua respiração, senão, né, você não consegue fazer direito, né? Eu ia falar também da respiração, que é Né? muito importante nessa Muito. E o fase. grande, né, o grande problema, né, das pessoas, a gente fala, né, porque as doenças da psique, elas têm tempo, né, então eu falo, quem é muito ansioso, vive lá no futuro. Quem está muito depressivo, vive lá no passado. E o presente? Quem está vivendo o presente, né? Então a gente deixa de viver o presente, a gente deixa de sentir, poxa, a gente deixa de sentir o corpo, poxa, eu tô com dor, né? Tá com dor, a gente tá nem aí, não, vamos trabalhar, vamos fazer. Pô, tô com dor de cabeça, tô cansado, não durmo, não, vamos aí, vamos aí. A gente não ouve o corpo, né? Então, é muito interessante isso que você falou como uma proteção, né? Porque quanto mais você se exercita a parar e se ouvir, mais forte você fica, né? Então, em cada sessão, né, de terapia, a gente se ouve, em cada sessão de Pilates, você começa a se ouvir e a viver o presente. Então, poxa, olha, eu tô estressado. Vamos focar na respiração, né? Olha só, tô respirando rápido, tô taquicárdico, né? A gente não se escuta, a gente não para, né? É. A gente está sempre E, ou no futuro ou no passado. eu acho que tem um pessoal falando aqui, né, que a gente, né, já falou assim bastante, e não sei se a live vai ficar só 40 minutos ou se ela vai se estender. Mas eu vou deixar salvo aqui também, tá? E aí o pessoal tá falando, passe dica para reconhecer os sinais que o corpo está apontando à depressão, né? Isso foi a Ana Paula. Perfeito. Aí a essa irmã fala como, quais os sintomas principais e as dores também, né? Assim, a pessoa está querendo saber como identificar, né? É que a gente até falou um pouquinho no começo, mas se você puder falar É. dele agora, Falo, claro, principais claro. sintomas que você identifica que está na depressão, né? Eu Tá. acho que essa é a principal. Quem quiser mandar já umas perguntas, manda, que aí a gente já vai respondendo também, tanto de pilar quanto né, sobre a depressão. É isso que, ó, a Sheila tá falando, não dá tempo de perceber com a vida muito corrida. É por isso que a gente precisa aprender a parar, né? E a gente nessa vida tão corrida, poxa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso.
poxa, mas a gente também precisa, né, ter um encontro, né? A gente sempre fala do que é a nossa essência, né? Que a gente deixa isso muito para o lado, né? A essência é quem é a gente quando a gente é super feliz, né? É uma pessoa engraçada, é uma pessoa animada, fala um monte de besteira, quem é a gente, né? Às vezes a vida, ela passa pela gente como um trator, né? Ah, isso eu não posso mais porque agora, sei lá, subi de cargo. Ah, isso eu não posso mais porque, sei lá, tenho filho, né? E a nossa essência, ela vai ficando pequenininha, pequenininha, né? É aí que o nosso corpo ele começa a falar com a gente, no sentido de, poxa, cadê você, né? Cadê você que não olha mais pra mim? Cadê você que não cuida mais de mim? Cadê você que não ama mais, né? Não faz as coisas que você ama, né? Cadê você que não se arruma, que não, né? Que não se cuida do corpo? Então, o nosso corpo ele começa a conversar com a gente, né? E os sinais, né? Até respondendo aí as pessoas, os sinais eles dependem muito, né? Depende de pessoa para pessoa. Tem gente que engorda, tem gente que emagrece, tem gente que a gente está conversando, a lágrima está caindo e ninguém entende o porquê. Tem gente que começa a sentir taquicardia, sensação de morte, tem gente que treme aqui, tem gente que, né? Então, assim, esses são alguns sinais que eles variam de pessoa para pessoa, né? Então, a gente não tem realmente uma fórmula, a gente precisa realmente parar, se ouvir e se autoconhecer, porque cada um tem um jeito diferente. E é aí que vem a questão do exercício, né? Do exercício físico, da meditação, da questão do Pilates, né? Porque a gente para e a gente começa a se ouvir e se controlar, né? Então, até muitas vezes eu sempre falo, né, que a resposta, né, ela é mais simples do que a gente pensa, né? Às vezes a gente quer o melhor remédio, o melhor médico, o melhor psiquiatra, o melhor, né, psicólogo, a melhor viagem, né? E às vezes a verdade é que a resposta ela tá dentro da gente mesma, né? Então, poxa, controlar a ansiedade é um calmante? Não, às vezes você já tem esse fortalecimento do próprio Pilates de controle da respiração. Poxa, olha só, tô ficando tenso. Vamos fazer aquela respiração. Poxa, olha só, não tô dormindo legal, né? Então, o próprio exercício, ele fortalece a gente nesse sentido do autoconhecimento também. A gente só não se autoconhece na psicanálise. Tem outras É, formas de se conhecer e se que era uma controlar. coisa que eu ia falar também, porque no Pilates a gente tem muito exercício que é desafiador, né? E a gente não começa na aula já com o primeiro, que é o desafiador de cara. Porque você Sim, aprender. Então, a gente vai te explicando, vai te fazendo compreender como o seu corpo funciona, porque cada corpo é diferente um do outro, para chegar em certas posturas, né? sim, Tem as posturas específicas que todo mundo quer chegar lá, mas você precisa entender que o seu corpo ele tem uma forma de ser e a forma que vai chegar naquela postura. Né? Então, é um caminho. Mas é super legal você ver a sua evolução do exercício. Isso é muito importante. É um trabalho de autoconhecimento de alguma forma. isso. Teve umas outras perguntas aqui, que a sua irmã perguntou, o paciente com depressão grave fica como? Tá. Como a gente diferencia, né, a depressão? A depressão realmente ela tem vários níveis, né? Mas eu não gosto muito de usar essa estruturação porque assim o sofrimento ele é muito pesado, né? Tanto para uma pessoa que vem para mim e não tem questões de eu penso em suicídio e tal, quanto com a pessoa que vem com pensamentos suicidas. Quando a gente realmente começa a ter esses pensamentos de suicídio, a gente começa a ficar mais em cima mesmo, porque a gente percebe que é uma alteração maior de gravidade. Mas isso não diminui o sofrimento dos outros, né? Então, o maior diferencial é esse mesmo, mas assim, tem pessoas com depressão muito grave que elas não têm vontade de nada mesmo, né? Então, não tomam banho, não comem, se isolam de tudo, né? É uma solidão, a pessoa se sente sozinha, mas ela não quer ninguém. Né? Ela não quer ninguém por perto. Não importa, a solidão, ela tá sozinha, mas ela não quer ninguém por perto. Ela quer ser feliz, mas tudo que dá para ela não sente, né? Então assim, não é culpa da pessoa, né? Quem tem depressão é realmente uma alteração química, né? Então tem alteração orgânica e alteração do meio ambiente, né? Então é uma alteração química, por isso que a gente trata sim com medicação, né? Mas precisa tratar o meio ambiente, é os dois juntos, né? Eu falo que a medicação, né? Ela é só o preparo do solo, né? Então assim, a gente tem que ter um solo bom, né? Porque se a gente põe sementinha
a plantinha não nasce. Mas se a gente tem um solo bom e a gente não põe a sementinha, não rega, não aduba, não tem jeito. Então, a medicação, ela é só o preparo do solo, o resto realmente é com a pessoa, né? Então, realmente, Eu só pode vou falar. querer te falar o seguinte, que a gente talvez, Caia, eu não sei como que tá, tem lives no Instagram que fica uma hora. A gente já vai Ah, estamos falando muito? aí. É, Eu falo, fica aí, tem um monte de pergunta. o psiquiatra Fica fala aí, eu vou pedir pro pessoal, pro pessoal continuar, tá? A gente abre a live de novo, a gente faz uma outra em seguida para terminar de responder algumas outras coisas que tem aqui, tá? Perguntem de novo que vai subir todas as perguntas. Ai, deixa eu ver se eu analise isso aí, que eu estou aqui só vamos de ter que ser vagabundo. é tanta pergunta legal e assim, é difícil às vezes responder rápido, né? O exercício físico aumenta o limiar de serotonina também? Sim, Sim, é um dos principais fatores dessa questão de você indicar também, né? sim. A gente até chegou a falar isso no começo, né, da live. É, quem engorda sem comer precisa fazer pilates ou outra atividade física? Engorda sem comer. Aí pode ser uma questão do sistema endócrino, né? A Jéssica, além de psiquiatra, também é endocrinologista. Tem que fazer várias lives para você. Eu, como fisioterapeuta e instrutora de pilates, eu acredito assim, vai ter que trabalhar uma atividade aeróbica também, junto com o pilates. Também dá para fazer o pilates de uma forma mais intensa, assim, a pessoa perder caloria, mas o aeróbico junto fica muito bom. Mas a pessoa precisa, eu sempre vou falar para a pessoa emagrecer. Vai ter que ir no nutricionista, né? E vai precisar passar também, né? Fazer os exames, né? Falar com o médico, porque você não comendo direito também, você pode engordar. Ataca, né? O metabolismo de uma forma diferente, né? Mas aí não sou eu que vou explicar melhor isso, né? Seria uma nutricionista ou a Jéssica também, aí numa outra live também, né, Jé? Sim, sim. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem muita coisa. Agora, Algumas chegaram a perguntar novamente, né, a questão dos sintomas, né? Como a gente falou muito no comecinho, é, eu vou dar só uma pincelada de novo nos sintomas da depressão, tá? O que diferencia uma tristezinha de uma depressão grande, tá? tem só uma coisa que já pode ser até uma resposta. A ansiedade gera depressão? Ah, legal, legal. Olha, é muito legal essa pergunta, porque realmente a gente tem bastante estudo já provando isso, né? Então, assim, a ansiedade, né, enquanto a gente está lutando, tá bom, estamos lutando, vamos aí. O problema é quando a gente cansa, né? Quando a gente cansa, né, realmente a gente pode ter uma depressão. Então, a gente tem bastante ciência falando sobre isso, né? Então, a ansiedade, a questão do cortisol, né, que é o hormônio do estresse, né, a questão de uma substância chamadas catecolaminas, né, que elas são também fabricadas por todo esse estresse, má alimentação, não faz um exercício, né, não tem um escape para você relaxar. Então isso tudo gera uma inflamação, né. Alguma das nossas teorias também sobre a depressão também tem a ver com essas moléculas e substâncias que podem gerar um contexto inflamatório, gerando uma depressão, né. Então realmente a ansiedade, sim, né? No começo você pode ter muita ansiedade e tal, mas isso posteriormente, se não tratado, pode sim virar uma depressão que te impossibilita de produzir, né? Então. Até perguntaram também aqui, que é legal, tem a ver o que você está falando. A insônia é um tipo de depressão ou apenas ansiedade? Não entendi. Ah, A insônia? insônia é um tipo de depressão ou apenas ansiedade? Tá, a insônia, ela é um sintoma, né? Então, raramente a insônia, ela vem pura, né? Como uma alteração, né, neuronal só na parte do sono. Geralmente ela vem sim, misturada com, ela vem com um sintoma componente da depressão ou da ansiedade, né? Então a gente tem que pesquisar, poxa, por que que ela tá dormindo mal, né? Porque em ambos, né, tanto a depressão Agora, quanto né? Tá difícil dormir. tá difícil dormir porque a gente também não gasta caloria, gente. Então, assim, nós somos bichinhos da natureza. A gente não
não é acostumado pela nossa genética a ficar parado. A gente está parado porque tem televisão, tem o celular, mas, gente, a gente é bichinho da natureza, a gente precisa se mexer, né? A gente precisa gastar energia. Se a gente não gasta energia, é claro que a gente não vai dormir legal. Então, assim, tá todo mundo com sono super ruim, né? Então, precisamos nos exercitar, né? Não tem jeito. Né? O exercício físico, ele controla o sono, controlando o sono, né, que é o nosso ciclo sono-vigília, ele controla toda a parte hormonal, né, então ele controla a parte hormonal diária, controlando a parte hormonal diária, a gente controla o nosso ciclo hormonal mensal, que a gente controla o nosso ciclo hormonal sazonal também, que tem a ver com as estações do ano, né, então o exercício ele ajuda muito, ele é uma ferramenta muito importante aí, primária. E é importante você falar isso da questão, né, da mudança de tempo, né? Porque mexe mesmo com o nosso corpo, né? Até para fazer o pilates, a gente tem que modificar alguns exercícios, começar de uma forma mais leve, até o corpo acostumar, né? Com o frio, com as mudanças de temperatura, né? E Exatamente. acho que é Ó, a importante. Bárbara falando, né, que tá cada vez mais difícil arranjar uma motivação. Gente, isso eu escuto direto, né? Ai, não, quando a quarentena acabar eu faço. Quando não sei o quê. Gente, não adianta, né? A gente precisa ser feliz agora, com as ferramentas que a gente tem agora para ontem, né? Não adianta, ai, quando a quarentena, né? Ai, quando eu tiver vontade, a gente não vai ter vontade de fazer exercício, né? Nosso corpo, ele é folgadinho, Ah, né? né? Algumas pessoas gostam muito de exercício porque vão se acostumando, né? Algumas pessoas, né? Tudo, por exemplo, estudar. Tem gente que não gosta, mas estudou tanto que passa a gostar, né? Então, assim, motivação a gente não tem. A gente tem que fazer realmente porque precisa e porque a gente precisa mostrar para a nossa vida que quem manda na nossa vida é a gente e não é a nossa mente, né? Então, esse ciclo, só de você fazer um exercício, isso já acaba criando outros ciclos. Você se alimenta melhor, você se sente aquela sensação de autoestima de tipo, poxa, missão cumprida, fiz algo, né? Essa sensação, ela é da gente ter o controle da nossa vida, isso é protetivo, né? Isso é protetor para não ter as doenças da nossa mente, né? Porque quando a gente tem as doenças da nossa mente, a gente realmente percebe que a gente não tem controle de nada, que o que está controlando a gente é a depressão. Então a gente precisa sempre estar acostumado a ir contra isso. É. Teve uma pergunta do Dan que falou se uma ansiedade mal tratada, né, pode vir também uma síndrome do pânico, né? Que é uma coisa, acho que não sei se você sabe dizer, aprofundar agora nisso, mas se puder falar, porque realmente, né, a síndrome do pânico, eu não sei diferenciar ela da depressão, né? Por exemplo, Tá bom. lá, Tá bom. A depressão, né? Então, ela é realmente esses sintomas, né? Alteração de humor, perda de prazer, o sono alterado, tanto para menos quanto para mais, geralmente é para menos, né? E a gente fica mais isolado, a questão da libido também diminui, atenção, concentração, foco. Então, a depressão, ela é tudo para menos, né? Negativismo muito grande, né? Então, isso é o que a gente estrutura como uma depressão, né? É claro, né? Nós não somos um livro, mas assim, eu costumo falar um pouco isso, mas geralmente, às vezes a gente tem algumas questões mistas, né? Então, mas a depressão pura, ela é dessa maneira. Tem outros tipos de depressão também, que é o que a gente chama de distimia, que é aquela pessoa que ela até tem vontade de fazer as coisas, mas ela é super mal-humorada, só reclama. Então, isso também é um tipo de depressão mais leve, mas é também. Agora, a ansiedade, ela é a nosso pensamento, que ele roda muito, 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 e a gente não consegue controlar, né? Então não consegue dormir, a gente fica tendo pensamentos aí do que vai acontecer, a gente vive num mundo imaginário, né? Porque tanto o futuro quanto o passado, ele não passa como uma imaginação da gente, né? eu Porque, não pensei, é? Porque o claro, passado, a gente pode colorir da cor que a gente quiser, né? Tanto que se você tiver três irmãos que passaram pela mesma coisa, cada um reage de um jeito. Um vai vence dar daquilo, outro fica traumatizado para sempre. Então, assim,
O passado, ele é uma imaginação que a gente, né, pinta com as nossas, né, com toda uma questão cerebral, né, e o futuro também, ele não passa de uma imaginação também. Então, o ansioso, ele vive no futuro, né? Por isso que o exercício é legal, porque ele aterra a gente. Não tem como, você está fazendo exercício, você está focado naquilo, né? Então, E traz pra gente. Isso é muito importante e mesmo. hoje, com essa questão da tecnologia, né, a gente não consegue viver o presente mais. Você está aqui, você está no celular, você está aqui, você está. Então, o exercício, ele para a gente. Isso é muito bom, isso faz um bem gigante pra gente. Tem uma pergunta aqui da doutora Letícia. Sempre nos comparamos com os outros, e isso tem deixado muitas pessoas frustradas. Como lidar com isso? Eu achei legal que cabe Legal. também a essa pergunta do que o Dan tinha mandado pra gente, que eu pedi para as pessoas fazerem perguntas, né, na live e tal. E, Uhum. antes de, né, uns dias antes. E ele tinha comentado, ele fez uma pergunta parecida em relação daquela comparação que a gente tem, né? Quando chega ali numa academia, ou vai chegar no estúdio de pilates, aí você às vezes está se comparando um pouco, porque você às vezes não aceita o seu corpo como ele é. Eu lembro muito que o Dan falou assim, né? Ah, eu me sinto tão magro, raquítico, eu treino, ninguém fala isso pra mim, não, vejo, realmente não sou tão assim, mas tá ali, por causa de lá de trás, né? Lá da infância, às vezes eu fico traumatizada, né? E essa questão com o corpo, essa comparação, foi muito boa essa pergunta. Se você quiser falar um pouquinho disso, né? Antes Sim, da gente encerrando a live. sim, olha, realmente, hoje a gente vive num mundo que você tem, né, o Clube das Cinco, galera, né, você vê o pessoal, nossa, acorda às 5 da manhã, faz meditação, faz exercício físico, é rico, é malhado, é bonitão, é o galã, né, a gente fala, gente, mas eu sou nada disso, o que tá acontecendo, né, eu não tenho nada a ver com isso, então, assim, realmente hoje, né? Porque antigamente a gente não tinha esses graus comparativos, né? Antigamente, quem que a gente se comparava? Se comparava à mãe, né? A gente se comparava, né, aos nossos exemplos que a gente tem de carne e osso, né? Hoje em dia, a gente realmente está num mundo que a gente se compara com o cara que acorda às 5 da manhã, é rico pra caramba, faz rotinas maravilhosas, né? Sim, E, do mundo dos sonhos, né? e a gente vai continuar, né? É uma porcaria mesmo, isso é normal, né? Então, assim, gente, né? Todo mundo tá vendo o palco daquele cara lá, mas ninguém tá vendo os bastidores. Os bastidores, todo mundo é de carne e osso, né? Não tem, ninguém faz rotinas uau, maravilhosas. Ninguém é super tão bem desenvolvido consigo mesmo, que não tenha nenhuma, né? Nós somos seres. Exato, nós somos seres. A gente, desculpa te cortar, mas a gente mostra muito na internet o que a gente quer que as pessoas vejam e não as coisas que realmente estão passando, assim, né? Raras as pessoas que mostram a realidade, né? É raríssimo. Então, assim, eu vejo os jovens de hoje em dia, né? Porque a gente já está em outra geração, né? Por essa parte, né? Deixa eu falar. A gente está em outra geração. E, assim, eu percebo, sim, a questão da geração Z agora, que é o pessoal mais novinho e tal. Eles chegam em mim super frustrados, tipo, poxa, eu tenho alguma coisa, né? Poxa, queria ser igual aquela mulher lá que é toda malhada, eu queria ser rico igual não sei quem, queria acordar às 5 da manhã, né? E a gente, né, tenta trazer isso para a realidade e essa questão da autocompaixão, né? Então, assim, tudo, gente, é um equilíbrio, né? Às vezes a gente não tá legal, realmente. Às vezes a gente tá com preguiçona mesmo, é natural. Às vezes a gente tá se sentindo meio chateado e tal, é normal também, né? Então, assim, é claro, isso não pode ser um padrão, né? Você pode ter, a gente fala muito hoje, né, da psiquiatria e autocompaixão, né? Então a gente precisa sim, né, ter essa autocompaixão, no sentido de tipo, poxa, não tô tão produtivo hoje, tudo bem, né? Mas, vamos lá, isso não pode ser também um padrão para a vida, por isso que eu tô falando, a gente pode ter esses períodos de autocompaixão, mas a gente também tem que dar nossos passinhos, né, para que a gente não caia num poço, né, que é igual eu falei, nosso corpo ele é uma inércia, quanto mais no poço a gente tá, mesmo paradinho, a gente vai caindo nele, então precisamos fazer alguns passos, né, então essa questão da comparação, ela é normal, a gente aumentou o nível de frustração com as redes sociais, porque as pessoas perderam o parâmetro do que é carne e osso e do que é só um post, né? Então, assim,
Isso é Eu, normal, é muito interessante essa colocação da doutora Letícia, porque isso acontece muito mesmo, e a gente precisa lidar com isso realmente de maneira com autocompaixão, no tipo, poxa, eu não sou aquela pessoa, ou então, nossa, eu queria tanto aquilo, poxa, será que realmente você quer aquilo? Ou será que a sociedade acha bonito, né? Será que você quer, mas será que você precisa daquilo, né? É aí que entra a psicanálise, né? Para a e busca do próprio eu, não para a busca do eu, molde, uma forma, porque hoje você tem que ser bonitão, ricão, acordar às 5 da manhã. é, é, Calma, gente, a gente é a gente, e é lindo também. sim, sim. Uhum. Respeitar quem a gente é, né? Nossa essência, né? Eu acho isso Claro. muito legal. E eu, assim, que nem, né, a gente vê fotos de Pilates também do pessoal fazendo, né, os exercícios, aí você olha e fala, meu, eu quero fazer aquilo, tá? Mas sabe quantos anos aquela pessoa pratica o Pilates? Ou uma postura de yoga, ou pegar aquela carga, tipo, para trabalhar o bíceps na musculação. Gente, quantos anos aquela pessoa treina para chegar naquele nível? Claro, Não é claro. constância, é todo dia tá lá, né? Eu tenho alunos que às vezes estão anos comigo e que ainda, né, reclamam que não conseguem tal coisa, mas anos e anos de prática, não pode faltar, né? Tem que estar ali, mantendo. Exato. E cada corpo é um corpo, né? Eu acho que a gente tem que respeitar. Tem dificuldades que a gente talvez tenha por muito tempo, de certas posturas, porque é nosso, mas também não é ruim, né? Exato. De ser, Isso né? De respeitar o nosso limite corporal, né? Sim, isso que você falou cai muito na questão do imediatismo, né? Então, poxa, a pessoa está uma semana na academia, por exemplo, já quer ficar forte. A pessoa está uma semana no Pilates, já quer fazer aquelas posições, né? Então, gente, calma, né? A vida, ela é devagarzinha Sim, mesmo, né? Cada um, a vida, ela corre no ritmo do nosso corpo, não do jeito que a gente quer, né? Então, a vida, ela corre do jeito da nossa natureza, né? Então tem pessoas que têm uma natureza diferente, então vamos ter um pouquinho de autocompaixão, e é o que a Scarlett falou, né? As coisas não vêm de uma hora para outra. É continuidade, né? A alegria também, eu sempre converso com meus pacientes, eles querem sempre uma pílula, né? E eu falo, gente, remédio nenhum colore uma vida preto e branco, né? E esse é, pincel é só você que tem, né? A gente precisa estar pintando a nossa vida. E a nossa vida precisa ter textura, precisa ter lantejola. Isso daí é com a pessoa, né? Então, o exercício físico é a mesma coisa. É a gente que tem que ir realmente criando, construindo, né? Não é de uma hora para outra, não tem jeito. Jé, muito obrigada, viu, por ter aceitado essa participar da live. Eu acho que foi muito, muito importante mesmo. Já estava querendo trazer algo assim, porque eu estou percebendo pessoas muito motivadas, né? As pessoas estão numa rotina dela de atividade, né? Mas eu que trabalho lá, eu vejo que as pessoas falam, ai, eu quero voltar a fazer quando tudo voltar ao normal. É uma pena, né? Às vezes tá querendo fugir ou não tá aceitando a situação que a gente tá. E a gente tem que se adaptar, né? Viver de adaptação, né? Sim, Eu tô fazendo psicanálise, eu tava fazendo, eu voltei também a fazer na quarentena, eu vi a importância que foi voltar, né? Fazer a terapia é importante, treinar é importante, né? Tem dias que eu fico lascado, mas se esforça, faz 20 minutos, 15 minutos, meia hora, a gente vai aumentando, né? isso. E isso vai melhorar, gente, tanto a autoestima, a estética, né? E o bem-estar, que é o principal, É, né? exato. Mas Todo eu detalhe agradeço, importa. Uhum. né? Pode E é falar. isso. E quem tiver mais alguma dúvida, quiser, né, segue a Jéssica, me segue também, né? Scarlett Filho, o meu, sou doutora.jéssica Martani, né? Então, já decorei. É isso aí, e Aí segue a realmente. gente, E pode realmente falar todo com a detalhe gente, né? importa, né? Então, assim, poxa, o horário que você acorda, é claro, a gente não precisa ser um robô também. É preciso ter essa autocompaixão, sim, mas é legal a gente começar a colocar algumas ferramentas, né, para a gente proteger o nosso corpo, né? Então, é igual eu falei, as depressões, ansiedades, é uma junção, né, de um corpo propício
com o meio ambiente propício. Então, o que a gente puder fazer para isso dar uma levantada, a gente tem que fazer. Então, o exercício físico, ele ajuda muito, né? Além do mais, ele melhora a questão da memória, né? Já tem muito, tem uma relação muito grande, tem um fator que a gente chama de BDNF, né? Ele que aumenta os neurônios, aumenta a quantidade de neurônios. Então, assim, quem faz exercício tem menor probabilidade de ter uma demência no futuro, né? Então, o exercício físico ele faz com que a gente realmente saiba lidar melhor com os problemas. Ele tem aquela questão do, pô, tô me cuidando, né? Cuido do meu Para os corpo. idosos, principalmente, né? Porque previnem muito, né? Tem vários artigos científicos, né, que comprovam que que a pessoa fazendo atividade física, ela vai realmente, né, melhorar, é, prevenir um Alzheimer. A gente tem só 25 segundos, vai acabar, né? Aqui, falando aqui. Então, muito obrigada a quem ficou até agora, tá? Obrigada mesmo. Vou deixar a live gravada, vai ficar até amanhã, tá? Jéssica, obrigada mesmo. Scarlett, eu que agradeço o convite. Foi muito legal estar aqui hoje. 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 Muito legal estar aqui